Para você que está querendo compreender melhor o Antigo Testamento, eu quero oferecer algumas dicas ou sugestões. Primeiro, você precisa conhecer a natureza do Antigo Testamento. Você precisa conhecer o conjunto da obra. E ainda, você precisa ter noção de alguns elementos importantes dentro deste primeiro testamento. Para você ter uma ideia, é fundamental o conhecimento histórico para compreender o Antigo Testamento. Sem você se situar no lugar e, historicamente falando, é impossível você compreendê-lo. Uma outra coisa é que você não pode jamais fragmentar o Antigo Testamento. Você tem que vê-lo como um todo. E nós temos o exemplo de Jesus. Quando ele citava as Escrituras, ainda que parte delas, ele fazia tendo essa compreensão do todo. Ele tinha muito bem em mente as linhas gerais, ele sabia se situar e sabia texto e contexto. Hoje, muitas vezes, a pessoa pega um texto sem contexto e apresenta como se fosse uma verdade divina, quando, na verdade, a mensagem não tem nada a ver com aquilo que está sendo propalado. Um outro elemento é que a maior dificuldade nossa em relação ao antigo é justamente na falta de compreensão do estilo literário. É importante conhecer o estilo literário de cada autor. Se você lê Salmos, você não pode achar e fazer a leitura como se fosse uma narrativa. São coisas distintas. Poesia é diferente de narrativa. E tem que ser utilizado ferramentas e recursos apropriados para fazer a leitura dentro desse estilo ou gênero literário. Agora, tem 5 princípios que podem ser úteis para você. E quais são esses princípios? Princípio de interpretação. O primeiro deles é o posicionamento histórico do autor. A posição histórica. O que isso significa na prática? Você precisa conhecer as condições, a época, as condições sociais, religiosas, políticas prevalecentes naquele contexto. Além disso, se você conhecer mais do autor e dos seus antecedentes, você vai ter mais informações para transformá-los em conhecimento. Um segundo princípio que eu quero deixar com você é a língua original que o autor se expressou, uma referência ao hebraico. Toda tradução é uma interpretação. Essa é a grande verdade. E a gente precisa conhecer o hebraico para ter uma exposição sadia do Antigo Testamento. Se você não tem um conhecimento do hebraico, pode se valer de bons dicionários e, de uma forma muito específica, os exegéticos. Vai exigir mais de você em termos de conhecimento. Agora, se você já começou sua vida devocional, de estudo, e você vai cada vez subindo degrau, você vai ter condições de fazer posteriormente a leitura de comentários exegéticos. Vale a pena. É muito melhor do que o comentário de cunho devocional. Eu, particularmente, não tenho e não compro livros devocionais. Eu até, vez ou outra, ganho de presente e leio. Eu leio cada um deles. Acontece que eu me valho mais de textos para a minha devoção, como os salmos, por exemplo. Então, é uma posição bem pessoal, a qual eu compartilho aqui nesse momento. Mas o terceiro princípio é o contexto da passagem. Os escritores sagrados não escreveram cada versículo no vácuo, mas certamente eles seguiram uma lógica e a razão passando de um versículo para o outro. E a gente tem que ver naquele recorte, aquela perícope,
vou dizer assim, se os termos e os significados que nós estamos dando realmente faz sentido com o que é dito naquele texto. Porque muitas das vezes nós impomos nossas ideias, nossos conceitos para um texto ainda mais do Antigo Testamento. Quando o texto e o autor em questão não está querendo dizer nada daquilo que a gente acha que é. A gente precisa ter muita humildade e ter força de vontade para aprender a interpretar corretamente. Muita atenção na passagem, porque ela deve ser estudada à luz do livro mesmo e depois considerando os demais livros, examinando-os e fazendo com que você enxergue a relação da revelação progressiva no Antigo Testamento. O quarto princípio é a natureza da literatura, que tem a ver com o gênero literário. Eu falei agora há pouco um pouquinho, acabei me adiantando, e você realmente precisa conhecer o gênero de cada livro, que cada autor adotou. E, geralmente, para cada gênero literário, existe método de interpretação. O método nada mais é do que o caminho a ser seguido. Agora, muitas vezes, as pessoas procuram o quê? Atalhos. E chegam a lugares inóspitos. O quinto princípio e o último que eu quero deixar aqui com você é as relações existentes com o seu futuro cumprimento. A gente precisa fazer, sim, um estudo crítico do Antigo Testamento, não apenas por influências da história, mas fazer com que haja uma relação em termos de cumprimentos históricos, porque isso precisa ser visto e analisado. Agora, sem pé, sem cabeça, sem nexo, tentar buscar hoje cumprimentos de profecias do Antigo Testamento que cá entre nós já se cumpriram no decorrer da história e querer que essas profecias se cumpram novamente. É impossível, é impossível. Porque nos últimos tempos, por exemplo, algumas pessoas começaram a evocar vários textos proféticos fazendo alusão ao contexto brasileiro. Gente, não tem nada a ver. Ou seja, profecias que historicamente já se cumpriram, bastando apenas a observação da história dentro do judaísmo e do cristianismo. Então, a gente precisa ter esse bom senso e essa coerência. Eu termino dizendo sobre o significado para o escrito da sua geração. A gente tem que ver isso também. Tem uma relação do significado do escritor e a sua geração. E se você utilizar este elemento, verá que muitas vezes o significado que as pessoas estão dando não tem nada a ver com a intenção autoral, muito menos com aqueles ouvintes ou leitores primários, com as pessoas da época, para quem a princípio foi destinada aquele texto. Tem que saber qual é a relação que terá com o plano eterno de Deus. Porque não é simplesmente, digamos assim, cumprir uma profecia do Antigo Testamento, se cumprir no contexto atual, dentro do cenário brasileiro, para que eu venha, vou dizer assim, é, sustentar um posicionamento político e satirical. Gente, convenhamos, isso não tem nada a ver com Bíblia, com uma teologia sadia, e tem mais a ver com pitaco. E opinião, cada um tem a sua. Naturalmente que a gente precisa descobrir qual o relacionamento, qual o propósito do seu cumprimento, a relação que teve de profecias do Antigo com o propósito eterno de Deus. Fiquemos com estas observações, que Deus possa abençoá-lo rica e abundantemente.